Falando agora em absorção atômica, ou espectroscopia de absorção atômica, nós vamos falar então no contexto geral para que essa técnica é utilizada. Os metais, eles são extremamente importantes para processos químicos, fisicoquímicos, bioquímicos, entre outros, tanto em animais como em vegetais, e ao mesmo tempo também é importante para a indústria de catálise. Então, a quantificação de metais, ela tem uma importância ímpar em várias áreas da ciência, tanto para a avaliação de macronutrientes como micronutrientes, e também a avaliação de metais, o teor de metais tóxicos e potencialmente tóxicos em amostras biológicas e amostras de catalisadores, entre outros. Então, o que acontece? Para eu analisar o metal, eu devo lembrar em conta que esse processo em si se baseia na transição eletrônica. O que significa isso? Na transição dos elétrons do estado de menor energia para estados acima, ou estados excitados. Para que um átomo ele consiga ser excitado, primeiramente devemos lembrar que esse átomo ele deve estar no estado atomizado. O que significa isso? Esse metal ele deve estar no estado gasoso. Então, para isso eu tenho primeiramente pensar que no processo de análise, na hora de analisar, o metal ele deve estar no estado gasoso ou estado atomizado. Então, quando esse metal está no estado atomizado, eu fornecendo uma energia específica para o metal, dependendo do tipo de metal, é possível que ele passe por transições eletrônicas. E essas transições eletrônicas dependem, né, do caso da energia específica. E essa energia então está atrelada a comprimentos de ondas específicos, certo? Então, falando em análise de modo geral, eu já tenho duas informações importantes aqui. A primeira, que eu posso analisar o metal no estado excitado, no estado atomizado, e que a fonte de radiação deve ser uma fonte que emita um comprimento de onda específico para que o átomo possa ser analisado. Então, dentro desse contexto, eu já verifiquei anteriormente na espectrofotometria de absorção molecular que existem duas lâmpadas, duas fontes de radiação, que é a lâmpada de deutério e a lâmpada de tungstênio. No caso da espectroscopia de absorção atômica, as principais lâmpadas utilizadas são lâmpadas de cátodo oco, que basicamente a gente vai ver daqui a pouco ao longo da aula, que são lâmpadas produzidas no cátodo, o metal a ser analisado. Então são lâmpadas específicas para o metal a ser analisado. Existem lâmpadas que são multielementares, mas a gente vai ver daqui a pouco que são lâmpadas menos eficientes. Por que essa lâmpada de cátodo oco ela é útil? O que acontece? Essa lâmpada, dentro dela, no cátodo eu tenho um metal a ser analisado. Forneço uma eletricidade, uma corrente elétrica que vai aquecer a lâmpada. Ao aquecer a lâmpada, ela vai aquecer o gás inerte dentro dela, que é o argônio. O argônio em alta velocidade se choca com a parede do cátodo, libera o cátodo. O argônio se choca com o cátodo e esse cátodo ele é excitado. O que significa isso? Ele perde um elétron. Um elétron é promovido para um estado de maior energia. Quando ele retorna para o estado fundamental, ele emite os comprimentos de onda que ele absorve, ou seja, a lâmpada ela vai emitir apenas os comprimentos de onda que aquele metal absorve. Então ela é específica para o metal, ela emite exatamente os comprimentos de onda que o metal vai utilizar. Então, após isso, eu seleciono um dos comprimentos de onda que são emitidos pela lâmpada para que eu faça a análise da absorção. Tá? Então eu seleciono uns comprimentos de onda, certo? É um equipamento não tão complexo assim. Um outro equipamento utilizado é o equipamento de corrente contínua, que é o espectrofotômetro como é que eu posso dizer assim, alta resolução. Esse equipamento de alta resolução ele possui uma fonte contínua de arco de xenônio, tá? Ela trabalha numa alta pressão específica e ela libera todos os comprimentos de onda com alta intensidade. Nesse processo, esses comprimentos de onda eles são selecionados, passam por redes de difração
e essas redes de difração conseguem, digamos que, separar os comprimentos de onda de uma forma bem precisa, e aí eu consigo analisar vários elementos apenas com uma lâmpada, no caso a lâmpada de arco de xenônio, tá? Então, qual a importância, mais uma vez, dessas análises? As análises de metais, elas ultimamente são extremamente ligadas à questão fisiológica, uma vez que muitas enzimas, elas têm a ativação delas com um cofator, no caso o metal. Por exemplo, a hemoglobina, ela só tem função caso ela seja complexada com ferro, e várias outras enzimas da mesma forma. Então eu posso analisar o teor de metais em enzimas, óbvio que é algo mais complexo. Algo mais simples, eu posso analisar, por exemplo, o teor de metais no solo. Quais seriam esses metais? Principalmente os metais que são essenciais, né? Manganês, sódio, potássio, e também os metais de transição. Entre eles aí podemos citar o zinco, manganês, cobre, que possuem ações fisiológicas importantes para a planta. Outra questão que eu posso analisar é a questão, por exemplo, de contaminantes ou presença de metais tóxicos e potencialmente tóxicos. Por exemplo, análise de chumbo, cádmio, excesso de cobre, cromo. Então essas análises são extremamente importantes. Então tem várias importâncias de analisar metais. Hoje em dia também se fala em alimentos funcionais. O que seria um alimento funcional? É um alimento que tem nutrientes, tem vitaminas e tem metais. Então tem vários trabalhos científicos baseados em análise de teores de metais em chás, biofortificação de plantas com zinco, com metais que normalmente são carentes na alimentação nossa, como seres humanos. Então é uma vasta utilização dessas técnicas para que você possa realizar trabalhos científicos com certa qualidade. Então, a espectroscopia de absorção atômica, ela tem uma ampla gama de utilizações.